E eu fiz aí o vídeo com o nome Não Toqueis nos Ungidos Intelectuais, né? E no final do vídeo eu disse que iria fazer um vídeo acerca do inferno que o Paulo Júnior e o Augusto Nicodemos ensinam. Considero os dois homens de Deus. Têm os seus equívocos, como todo mundo tem, eu tenho os meus. Oro para que Deus venha iluminar cada um deles, para que eu venha deixá-los, né, a partir da caminhada com o Espírito Santo, me guiando à verdade bíblica. E oro também para que eu possa ser usado para iluminar também o entendimento de alguns. Vamos lá. Do inferno nunca mais sairão. Paulo Júnior, está lá no canal Defesa do Evangelho, oficial. Aqui embaixo, eu quero deixar bem claro que eles colocaram o verso da parábola do rico e do Lázaro, né? Vamos lá então. Nesse vídeo eu vou falar somente desse vídeo do Paulo Júnior. Depois, em outro vídeo, eu vou continuar. Vou ter que repartir em partes porque vai ficar grande. Falar do Augustus Nicodemos, né? Do que ele fala sobre o inferno. É claro que eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim, mas eu quero que você pegue sua Bíblia e examine o que ela ensina realmente, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu peguei uns tempos aqui do vídeo, aqui no minuto 1:45. Onde está a alma? No Sheol. Deixa eu pôr meu fone aqui. Isso aqui. Onde está a alma? No Sheol. Se você quiser ver depois tudo, vê. Primeira coisa. Ele está falando que as almas dos perdidos estão sofrendo no inferno. O contexto é esse do vídeo. E logo ele diz: você vai se perguntar, onde está a alma? E aí ele vem e diz: no Sheol. Primeiramente, quando a Bíblia fala sobre o inferno, ela usa 4 palavras. Quando a Bíblia traduz para inferno, são 4 palavras. Muitas está traduzido como inferno e não se refere à condenação do ímpio. Ela fala de Sheol, Tártaros, Guiena e Hades. Veja bem, Sheol é sepultura, é lugar dos mortos e lugar de silêncio. Salmos 115, verso 17 diz: os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Está falando aqui do Sheol. Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Isso aqui está lá em Salmos 94, 17. O lugar onde a alma vai é um lugar de silêncio. Não é um lugar de gritos, de tormento, onde as pessoas ficam gritando pela sua condenação. Olha só o que diz lá em Gênesis 37, 35. Jacó vai dizer. Eles dão a notícia a Jacó e ele diz: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Sheol. Assim o chorou seu pai. Ele estava falando de sepultar seu filho. Ele com choro iria sepultar o seu filho, iria até a sepultura. E ele queria, na verdade, estar no mesmo lugar, morto, porque seu filho tinha morrido, seu filho querido tinha morrido. Veja bem, ele não desejou estar no inferno, ele desejou estar morto. Está falando de sepultura. Veja bem, eu vou voltar aqui e vocês vão entender que o primeiro erro então aqui é falar que eles estão sofrendo no Sheol. Sheol não é inferno no sentido de tormento, de lugar de sofrimento.
Não é. É um lugar de silêncio no Sheol. Sheol é onde vão os mortos. Para onde vão os mortos? É a sepultura. Apocalipse capítulo 20 vai falar a respeito do Sheol. Olha só para você ver. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eles estavam mortos no Sheol, no lugar de silêncio, na sepultura, no lugar dos mortos, e eles vieram à vida para serem julgados. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha só. Aqui, a continuação de Apocalipse 20 vai dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha só. Tá falando aqui, ó, que a morte e o inferno. Inferno. Que inferno? Que lago de fogo? O inferno foi lançado no inferno? Não. O inferno aqui que está falando é o lugar dos mortos. Ou seja, o Sheol foi lançado no inferno, que no caso é o lago de fogo, que Jesus vem falar sobre ele como Guiena, né? Guiena, sim, é usado para se referir à condenação eterna. Esta é a segunda morte. O que é a condenação eterna? Segunda morte. A Bíblia não ensina que o ímpio tem vida eterna para sofrer eternamente. A Bíblia não ensina, não tem um verso sequer, que ensina que a alma é eterna e ela jamais vai morrer, que dentro de nós temos uma alma que quando morremos ela vive eternamente em algum lugar, seja nós ímpio ou salvo. Ela não ensina isso. Quem coloca essa mentalidade de que existe uma alma morando dentro de nós e ela sai quando morremos é Platão. Platão que ensina que o nosso corpo é a cadeia da alma. Logo, a Bíblia não. E veja bem, a condenação. O que é a condenação? Esta é a segunda morte. A condenação eterna não é sofrimento eterno. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, lá no verso 46, você vai ver aqui: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Engraçado que aqui está tormento. A palavra é colase. Colase no original significa punição, castigo, decepar, cortar. Não tem nada a ver com tormento. A palavra usada para tormento é outra. É basanizo, se eu não estou enganado. Muitas outras traduções está escrito punição, do jeito correto, punição eterna. Que punição eterna é essa? É a segunda morte, é a morte eterna. A Bíblia nos deixa claro, dizendo que o inferno é a condenação eterna da segunda morte. Isso em vários versos simples que talvez você lê frequentemente e não entendeu isso ainda. Por exemplo, João capítulo 3, verso 15, vai dizer que aqueles que não creem, eles já estão condenados, eles perecerão, mas aqueles que creem terão vida eterna. Ou seja, eles não têm vida eterna em nós. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, se eu não me engano, diz que a imortalidade é um atributo que só pertence a Deus. Se você prestar atenção, a árvore da vida, que dava vida eterna para Adão e Eva, foi retirada do jardim. Eles perderam esse acesso. Logo, em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que eles terão novamente acesso a essa árvore da vida. Quem terá novamente acesso? Os que vencerem terão acesso à árvore da vida. E novamente eles terão a oportunidade de viverem eternamente. Por quê? Porque eles têm a eternidade dentro deles, no sentido de que eles foram criados eternos? Não, porque eles receberam do Pai. Romanos 6, verso 23, por exemplo, diz claramente:
O salário do pecado é a morte. Ou seja, quem pecou tem que pagar o seu salário. Que salário? A morte. Aí vem e continua. Mas o presente gratuito por Deus, o dom gratuito por Deus é a vida eterna. A vida eterna para aqueles que estão em Jesus Cristo, o verso diz. Ou seja, somente estando em Jesus, somente crendo em Jesus, somente estando em Jesus que teremos vida eterna. É um presente dado por Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus, o que acontece? A Bíblia diz que perece, é destruído, será exterminado, não restará nem lembrança. É muita coisa que a Bíblia diz sobre o assunto. É complicado de falar isso em um vídeo curto. Quero entrar na questão aqui, que ele vai dizer a partir do verso do minuto Ele vai estar no inferno 1:52. Daqui uma semana, ele está lá no inferno ainda. Daqui 5 meses, ele vai estar no inferno. Quando sua filha fizer 8 anos, ele vai... Aí ele fala isso mais ou menos até 3 minutos. Que eles vão estar no inferno hoje, amanhã, e ele vai falando, ele vai citando exemplos. Você vai estar cortando um bife, e eles vão estar lá queimando no fogo do inferno. Ele vai citando, vai citando. Eu entendo o temor dele em dizer isso, pelas almas, pelo reino de Deus, para incentivar as pessoas a se preocupar com a pregação do Evangelho. Mas veja bem, a Bíblia não ensina isso. Isso é um erro teológico, onde ele ensina que as pessoas quando morrem já vão diretamente para o inferno, já estão lá sofrendo. Por que eu falo que é um erro? Apocalipse, novamente, se nós formos abrir em Apocalipse, capítulo 20, onde, a Bíblia diz que o inferno ele foi preparado para Satanás e seus anjos. A Bíblia diz, no contexto de Apocalipse, capítulo 20, que o diabo, a besta, o falso profeta, ele será lançado primeiro do que os ímpios que não se encontram no livro da vida. Olha só, no verso 10 diz isso, eles são lançados. Satanás, besta, falso profeta, beleza. Aí você vem aqui para baixo, onde diz que e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está bem claro aqui dizendo que, olha só a incoerência de dizer que o inferno, as pessoas estão lá sofrendo, Satanás está aqui solto. A incoerência está aqui. Porque quando uma pessoa diz isso, Satanás está solto, todo mundo sabe. Lucas 4, ele tentava Jesus. Em Jó, ele rodeava a terra. Pedro diz que ele está ao nosso derredor, buscando o que possa tragar. São vários exemplos que ele está solto, todo mundo sabe disso. Ele vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz, está falando aqui do trono branco, ou seja, no dia do grande juízo, né? Do julgamento. As pessoas estão lá sofrendo, mas ele vai ser o último a ser lançado nesse pensamento, né? Claro, ele vai ser o último a ser lançado. Isso é justo? Justo a ser que está levando pessoas para o inferno, destruindo famílias, fazendo pessoas perecer, vai ser o último. Um jovem de 20 anos que morreu na época de Jesus, por exemplo, está lá sofrendo há 2000 anos e ele está solto. Por exemplo, irmãos, Daniel capítulo 12 diz claramente que é quando Jesus voltar e
2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18 em diante, mais ou menos, acho que é segunda mesmo, vai dizer a mesma coisa que está dizendo aqui, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando Jesus voltar, os que estiverem no pó da terra, ou seja, os que morreram, eles estarão, depois da morte, vem um juízo, eles estarão esperando ou a vida eterna ou a morte eterna, ou seja, o juízo. Eles não estão em um lugar consciente, vivendo algo do tipo. Eclesiastes fala que não há lembrança de nada na morte. O que morre não lembra, não tem consciência de nada. A Eclesiastes capítulo 9 também vai dizer que, se eu não me engano, no verso 5, que aquele que morre, o corpo volta para o pó de onde veio. E o fôlego, ou o espírito, volta a Deus. Que espírito é esse? É um ser que vive dentro de nós? Não! Esse espírito, esse fôlego, é a vida, é o direito de viver que Deus nos deu. Volta a Deus por quê? Porque ressuscitará um dia. Então por isso que ele vai voltar para Deus. E aí, por isso que Estevão diz, por isso que Jesus diz: entrego a ti, ó Pai, o meu espírito. Porque eles reconheciam que um dia Deus o devolveria. Que é uma pessoa que vai morar dentro dele. Então ele tem uma pessoa que é o espírito dele, um ser. Ele tem outro ser que é a alma. E ele tem ele, e aí também vem o Espírito Santo, mora dentro dele. Eu não sei nem como explicar isso. Mas, biblicamente, não se explica. Não tem fundamento. O outro ponto é o que Paulo diz, confirmando isso aqui que eu acabei de ler, né? Que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o desprezo eterno. Quando a trombeta tocar, Jesus voltar, aí sim, os que estiverem mortos, ou seja, os que estiverem no pó da terra, como diz o texto, eles ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos não precederemos os que dormem. Os que dormem, por que ele usa essa palavra dorme? É porque eles estão mortos, na verdade, mas é porque eles vão acordar, eles vão ressuscitar. Por isso que diz, os que dormem. E aí eles vão ressuscitar. Lembra do caso de Lázaro? Não, ele está morto. Não, ele dorme. Dorme por quê? Porque ele vai voltar a viver, ou seja, ele vai acordar. E aí Marta vai e diz: eu sei, Jesus, que no último dia ele ressuscitará. Está falando desse momento, porque ela lia a Bíblia. E ela lia as Escrituras, né? Ela sabia que Daniel falava isso. O inferno não foi inaugurado ainda. Falar que pessoas estão sofrendo lá e Satanás está solto. O próprio lugar que foi criado pelo próprio Satanás, e tem pessoas que estão morando lá, sofrendo lá eternamente, e ele está solto, é uma incoerência bíblica. Eu quero deixar 5 perguntas. Existe uma alma eterna dentro de nós? Base bíblica. Eu não tenho. O que é Sheol? Sheol é um inferno de tormento, de sofrimento? Quero base bíblica também. Isso, claro, para as pessoas que querem me ajudar, né, a entender esse assunto, colocar aí nos comentários também. O inferno já foi inaugurado? Tem pessoas agora queimando no inferno, sem usar, é claro, Lucas capítulo 16, que é uma parábola. Tem mais de 15 contradições bíblicas se usar esse texto literalmente, se ler ele literalmente, beleza? Nós podemos fazer um vídeo sobre isso. E quinta, os condenados ao inferno recebem vida eterna também? Esse vídeo talvez ficou longo, mas eu quero pedir para vocês compartilhá-lo. Eu vou falar a respeito desse assunto mais profundo. No meu canal também tem vídeo falando a respeito inferno, introdução, um estudo sobre o inferno, introdução, parte 1, parte 2 e parte 3. Aí lá eu falo sobre o inferno e sobre o que é alma, beleza? E algumas refutações sobre
versículos usados para falar que alma é algo imaterial que vive dentro de nós e tem vida eterna. Pode acompanhar aí no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar, comente, deixe a sua opinião, mesmo se você não concorda. Estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe se puder.